Olá, investigadores, otakus! Sejam bem-vindos ao lado sombrio da ficção e da realidade, no canal Anicrimezone, onde exploramos casos criminais intrigantes. Você já ouviu falar da Unidade 731? Hoje, vamos mergulhar em um dos capítulos mais sombrios e perturbadores da história da humanidade. Um segredo militar japonês que envolveu tortura, experimentos com seres humanos e a criação de armas biológicas letais. Conhecida como Unidade 731, ou Destacamento Manchu 731, essa organização operava sob o comando do Exército Imperial Japonês durante a Segunda Guerra Sino-Japonesa e a Segunda Guerra Mundial. Oficialmente, era um centro de pesquisa, mas na prática, funcionava como um verdadeiro laboratório de horrores. Entre 1936 e 1945, mais de 14 mil pessoas foram mortas nas instalações da Unidade 731, localizadas em Harbin, então parte do estado fantoche de Manchukuo, na China. E o número de mortos por doenças espalhadas pelas armas biológicas criadas por eles pode ter ultrapassado 200 mil vítimas. Neste vídeo, vamos descobrir o que realmente aconteceu por trás dos portões desse complexo sinistro. E por que tanta coisa ainda é escondida até hoje? A Unidade 731 foi oficialmente fundada em 1936 e rapidamente se tornou um dos centros de atrocidades mais cruéis da história moderna. Ali, experimentos desumanos eram rotina. As vítimas eram chamadas de marutas, um termo que significa literalmente troncos. Isso porque, para os cientistas da unidade, aquelas pessoas não eram vistas como seres humanos, mas como meros objetos de teste. Esses troncos eram trancados em instalações conhecidas como cabanas de troncos, onde eram submetidos a horrores indescritíveis. Injeções com doenças letais como peste bubônica e antraz, testes de resistência à desidratação extrema, vivissecções. Sim, disse vivissecções. Dissecação de corpos ainda vivos, sem anestesia. Eles também eram expostos a câmaras de pressão, congelamento forçado, amputações, testes com granadas, lança-chamas e outras armas convencionais. Entre as vítimas, havia homens, mulheres, crianças e até bebês, muitos deles frutos de estupros cometidos pelos próprios membros da equipe científica. A maioria das vítimas era chinesa, mas também havia russos e outras nacionalidades. E a crueldade não ficava dentro dos muros. A Unidade 731 produziu armas biológicas usadas para contaminar cidades, campos e fontes de água na China, infectando milhares de civis com doenças mortais, tudo em nome da ciência e da guerra. Quando o fim da guerra se aproximava, todos os prisioneiros foram assassinados para apagar qualquer vestígio dos crimes cometidos. Nenhum sobreviveu para contar o que aconteceu lá dentro. A mente por trás dessa máquina de horror foi o general Shiro Ishii, um médico militar que usou a guerra como desculpa para conduzir experimentos que desafiam qualquer noção de humanidade. A instalação atual, construída em 1935, substituiu a fortaleza de Jongma, outro centro de testes onde Ishii já havia iniciado suas práticas monstruosas. E sim, o governo japonês financiou tudo isso até o fim da guerra, em 1945. Mas o mais chocante ainda está por vir. Em 2002, o Tribunal Distrital de Tóquio reconheceu oficialmente que o Japão havia cometido crimes de guerra biológica na China. No entanto, os responsáveis nunca pagaram como deveriam. Após a derrota do Japão, a União Soviética prendeu 12 membros da Unidade 731 e os levou a julgamento em Khabarovsk, em 1949. Eles foram condenados, mas com penas leves, em troca das informações que possuíam. Os Estados Unidos, por sua vez, fizeram pior. Concederam imunidade secreta aos cientistas da Unidade 731. O governo Truman, em vez de puni-los,
Encobriu os experimentos e ainda ofereceu incentivos. Tudo para impedir que os dados caíssem nas mãos dos soviéticos. O mais irônico? Os dados obtidos eram praticamente inúteis. O programa biológico norte-americano já estava muito mais avançado do que qualquer coisa que a Unidade 731 havia produzido. Essa é uma daquelas histórias em que a realidade supera a ficção. E, infelizmente, muita gente nunca ouviu falar da Unidade 731. Mas por que, afinal, o Japão decidiu criar um programa tão macabro de armas biológicas? Tudo começou na década de 1930, quando o mundo tentava, ao menos no papel, colocar limites à crueldade da guerra. O Protocolo de Genebra, assinado em 1925, proibia o uso de armas biológicas em conflitos entre nações. Mas para o Japão, essa proibição foi vista de uma forma diferente. Eles interpretaram o protocolo como uma confirmação de que essas armas eram tão eficazes que precisavam ser banidas. E foi aí que decidiram investir pesado nesse tipo de armamento. A ocupação da Manchúria, iniciada em 1931, deu aos japoneses não só um território distante da sua ilha principal para montar uma base de pesquisas, mas também algo ainda mais perverso: acesso ilimitado a prisioneiros chineses que seriam usados como cobaias. Para eles, aquelas vidas não tinham valor. Eram, nas palavras deles, recursos gratuitos para alcançar vantagem na guerra biológica. E a estrutura da Unidade 731 refletia essa lógica desumana. O local abrigava mais de 150 construções e chegou a ter 3.000 funcionários, entre médicos, cientistas, militares e técnicos, todos treinados para realizar atrocidades com precisão científica. Até 600 prisioneiros podiam ser mantidos ali ao mesmo tempo, sendo transferidos diretamente das celas para as salas de experimentação, que ficavam estrategicamente ao redor do complexo. E não era só a Unidade 731. Ela fazia parte de uma rede secreta dentro do exército de Kwantung, chamada informalmente de Rede Ishii, em referência ao seu fundador, o tenente-general Shiro Ishii. Ele era um médico militar obcecado pela ideia de transformar doenças em armas letais. Depois de uma longa viagem de estudos por instituições do Seon-si-no-ai e da Europa, Ishii voltou ao Japão convencido de que a guerra do futuro seria travada com vírus, bactérias e gases tóxicos. Com apoio direto de militares de alta patente e até mesmo do próprio imperador Hirohito, Ishii fundou o Laboratório de Pesquisa de Prevenção de Epidemias, que logo foi integrado ao exército. Em 1936, o imperador autorizou a expansão do projeto, criando oficialmente a Unidade 731 como parte do chamado Departamento de Prevenção de Epidemias e Purificação de Água do Exército de Kwantung. Mas não se engane com o nome inofensivo. Por trás desse título burocrático se escondia uma verdadeira fábrica de morte. Um dos principais apoiadores de Ishii foi Chikahiko Koizumi, um coronel do exército que, anos depois, se tornaria nada menos que ministro da Saúde do Japão. Koizumi já tinha experiência com armas químicas desde a Primeira Guerra Mundial, quando viu de perto o efeito devastador do gás cloro usado pelos alemães na Batalha de Ypres. Ele sabia do que essas armas eram capazes e quis trazer isso para o Japão. Com essa combinação de apoio político, financiamento militar e total ausência de limites éticos, a Unidade 731 foi colocada em funcionamento. E o resultado? Foi uma tragédia humanitária sem precedentes. Antes da construção do gigantesco complexo em Pingfang, os experimentos macabros da Unidade 731 começaram em um local conhecido como Fortaleza de Jongma. Localizada na vila de Beiying, a cerca de 100 quilômetros ao sul de Harbin, essa instalação funcionava como prisão e campo de experimentação. Ali, o terror já havia começado a tomar forma. Os prisioneiros que chegavam a Zongma vinham de diferentes origens: criminosos comuns, bandidos, guerrilheiros anti-japoneses, presos políticos e até pessoas acusadas injustamente pelo Kempeitai, a temida polícia militar japonesa. Eram todos tratados como se já tivessem perdido sua humanidade. E o mais perturbador é que, inicialmente, eles eram bem alimentados. Recebiam arroz, trigo,
carne, peixe, às vezes até bebidas alcoólicas, mas não por compaixão, e sim para garantir que estivessem saudáveis antes de serem usados como cobaias. Os experimentos eram meticulosos. Em alguns casos, os prisioneiros eram lentamente privados de comida e água. Seus corpos enfraquecidos eram observados e registrados como se fossem apenas números em um relatório científico. Outros eram infectados com doenças, como a peste bubônica, e observados enquanto morriam lentamente. E há relatos ainda mais grotescos: vivissecções, autópsias realizadas em pessoas vivas, sem anestesia. Tudo em nome da ciência de guerra. No entanto, em 1934, um grupo de prisioneiros conseguiu fugir. A segurança da instalação foi comprometida. Pouco tempo depois, em 1935, uma explosão, que muitos acreditam ter sido um ato de sabotagem, danificou ainda mais a estrutura. Esses acontecimentos colocaram em risco o sigilo absoluto da operação, e o alto comando japonês agiu rápido. Ishii, agora com ainda mais poder e influência, recebeu autorização para transferir tudo para Pingfang, onde uma nova instalação, ainda maior e mais eficiente, seria construída. O que aconteceu em Zongma foi só o começo. O verdadeiro inferno estava prestes a começar. Mas a monstruosidade da Unidade 731 não se limitava ao complexo de Pingfang. O mesmo decreto imperial que autorizou a expansão da Unidade 731 também deu origem a outras divisões especializadas em armas biológicas e químicas. Assim nasceu a Unidade Cento da Manchúria, oficialmente conhecida como Oficina de Prevenção de Epidemias a Cavalo Militar. Uma ramificação dedicada exclusivamente ao desenvolvimento de doenças capazes de dizimar cavalaria e animais usados nas frentes de batalha. Paralelamente, foi criada a Unidade 516, voltada para experimentos com armas químicas, testando gases tóxicos e substâncias corrosivas de forma igualmente brutal. E com o avanço da invasão japonesa na China, em 1937, a rede de horror se expandiu ainda mais. Unidades irmãs foram instaladas em diversas cidades ocupadas. A Unidade 1855, em Pequim, a Unidade EI 1644, em Nanquim, a Unidade 8604, em Guangzhou, e até mesmo a Unidade 9420, em Singapura. Essas ramificações formavam uma verdadeira rede de laboratórios da morte, todos sob o comando de Shiro Ishii. Em 1939, essa estrutura já reunia mais de 10.000 pessoas envolvidas diretamente nos experimentos. E o mais chocante, muitos dos médicos, cientistas e até professores universitários vieram voluntariamente do Japão. A promessa? Acesso irrestrito a experiências humanas que jamais seriam permitidas em tempos de paz. E, claro, financiamento generoso do Exército Imperial. A ciência que deveria salvar vidas havia sido distorcida em um instrumento de tortura e extermínio. E, gente, o que acontecia dentro da Unidade 731 ultrapassa qualquer limite da crueldade humana. Os prisioneiros eram mantidos vivos e saudáveis apenas para serem usados como cobaias em experimentos brutais. Eles eram infectados propositalmente com doenças como peste bubônica e antraz, e expostos a bombas que dispersavam substâncias infecciosas. Não há registros de sobreviventes desses testes. Os que não morriam de infecção eram assassinados para autópsias. E pasmem, os pesquisadores usavam cianeto de potássio ou clorofórmio para matar os sobreviventes após os experimentos. O historiador americano Sheldon H. Harris relata que, se Ishii ou algum colega quisesse estudar o cérebro humano, ordenava que um prisioneiro fosse retirado da cela, sua cabeça esmagada com um machado e o cérebro extraído para análise. Nakagawa Yonezo, professor emérito da Universidade de Osaka, assistiu a filmagens de experimentos humanos e execuções da Unidade 731. Ele testemunhou que alguns experimentos não tinham propósito médico. Eram apenas brincadeiras de profissionais curiosos. Os prisioneiros eram injetados com doenças disfarçadas de vacinas para estudar seus efeitos.
Homens e mulheres eram deliberadamente infectados com sífilis e gonorreia para observar os efeitos das doenças venéreas não tratadas. Um projeto especial, chamado Maruta, usava seres humanos como cobaias, referindo-se a eles como troncos. Uma piada cruel, já que a instalação era oficialmente uma serraria. Os cadáveres dos troncos eram incinerados após os experimentos. Os pesquisadores publicavam seus resultados em revistas científicas, alegando que os testes foram realizados em primatas não humanos, como macacos da Manchúria. Hideo Shimizu, aos 14 anos, foi incentivado por um ex-professor a se juntar à Unidade 731. Ele lembra de uma sala cheia de potes com partes de corpos humanos preservadas em formalina, incluindo cabeças, mãos e até o corpo de uma mulher grávida com o feto exposto. Shimizu descobriu que os prisioneiros eram chamados de troncos e mantidos em instalações chamadas de cabanas de toras, desumanizando-os completamente. Os horrores não paravam por aí. Milhares de homens, mulheres, crianças e até bebês foram submetidos a vivissecções, muitas vezes realizadas sem anestesia, resultando em mortes agonizantes. Em uma entrevista, o ex-membro da Unidade 731, Okawa Fukumatsu, admitiu ter vivisseccionado uma mulher grávida, revelando a brutalidade desses procedimentos. Os prisioneiros eram infectados com doenças como peste, cólera e antrás, e depois dissecados vivos para que os pesquisadores pudessem observar os efeitos dessas enfermidades em seus órgãos. Outros tinham membros amputados para estudar a perda de sangue, e, em alguns casos, esses membros eram reimplantados em diferentes partes do corpo, como braços no lugar de pernas, em experimentos grotescos. O cirurgião do Exército Imperial Japonês, Ken Yuasa, revelou que a prática da vivissecção em seres humanos era comum até mesmo fora da Unidade 731, estimando que pelo menos 1.000 militares japoneses estavam envolvidos nessas práticas na China continental. Em uma entrevista ao New York Times, um ex-membro da Unidade 731 relatou sua primeira experiência em vivissecar um ser humano vivo, que havia sido deliberadamente infectado pela peste. Ele descreveu os gritos de agonia do prisioneiro enquanto era dissecado, uma lembrança que o assombrou para sempre. Para abafar os gritos durante as vivissecções, os cirurgiões frequentemente colocavam panos ou gases na boca dos prisioneiros, uma tentativa de silenciar o sofrimento indescritível que infligiam. E como se tudo isso já não fosse aterrorizante o suficiente, a Unidade 731 e suas unidades afiliadas, como a Unidade 1644 e a Unidade 100, também estiveram profundamente envolvidas no desenvolvimento e na aplicação de armas biológicas durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1939, o general Shiro Ishii condensou suas pesquisas em 6 patógenos letais: antrás, febre tifoide, febre paratifoide, mormo, disenteria e pulgas humanas infectadas com peste bubônica. Esses agentes eram robustos o suficiente para desencadear epidemias de grande magnitude e foram utilizados em testes de campo em civis desavisados, com o objetivo de desenvolver métodos eficientes de disseminação. As táticas incluíam o uso de bombas biodegradáveis contendo ratos vivos e pulgas infectadas, projetadas para explodir no ar e garantir a dispersão dos patógenos. Além disso, pássaros e penas contaminados com antrás foram lançados de aeronaves sobre áreas povoadas. Cidades chinesas como Ningbo e Changde foram alvos desses ataques, resultando em dezenas de milhares de mortes por epidemias de peste bubônica. Em Nanquim, germes de febre tifoide e paratifoide foram disseminados em poços, pântanos e até em alimentos distribuídos à população local. A capacidade de produção da Unidade 731 era impressionante. Cerca de 300 quilos de peste, 500 a 700 quilos de antrás, 800 a 900 quilos de febre tifoide e 1.000 quilos de cólera por mês. Essas quantidades eram suficientes para causar danos devastadores, mesmo em pequenas doses. Os alimentos também foram utilizados como veículos de transmissão. Frutas como melões foram contaminadas com febre tifoide e distribuídas a prisioneiros para observar a propagação da doença.
Entre 1940 e 1943, pelo menos 12 testes de campo em larga escala foram realizados, atingindo 11 cidades chinesas. Em Changde, um ataque resultou em aproximadamente 10.000 baixas biológicas e 1.700 mortes entre tropas japonesas, principalmente devido à cólera. Além disso, a Unidade 731 desenvolveu bombas de bacilos desfolhadores e bombas de pulgas para espalhar a peste bubônica. Essas armas permitiram que os soldados japoneses contaminassem a agricultura, reservatórios e outras áreas com patógenos mortais. Estima-se que essas operações tenham causado a morte de pelo menos 400.000 civis chineses. Em dezembro de 1944, a Marinha Japonesa planejou a Operação PX, que visava atacar cidades na Califórnia com armas biológicas, incluindo peste bubônica, cólera, tifo e dengue. O plano envolvia o uso de submarinos para lançar aeronaves carregadas com patógenos sobre cidades como San Diego, Los Angeles e São Francisco. No entanto, a operação foi cancelada devido à oposição do chefe do Estado-Maior-General Yoshijiro Umezu, que temia que a guerra bacteriológica se transformasse em uma batalha interminável da humanidade contra as bactérias. Os testes da Unidade 731 também incluíam experimentos com armamentos convencionais, usando seres humanos como alvos vivos. Granadas eram posicionadas a diferentes distâncias e alturas e detonadas para avaliar os efeitos dos estilhaços no corpo humano. Lança-chamas foram testados diretamente em prisioneiros, que eram imobilizados e incendiados para observar a resistência do corpo ao calor extremo. Vítimas também eram amarradas a estacas e serviam como alvos em ensaios com bombas químicas, explosivas, de fragmentação e até com armas brancas, como facas e baionetas. Esses testes não tinham a intenção de obter resultados médicos. O foco era exclusivamente militar. Medir o poder destrutivo e a eficácia do armamento. Em um dos experimentos mais cruéis, prisioneiros chineses foram amarrados a tábuas dispostas ao redor de uma bomba para simular diferentes distâncias de impacto. Sem qualquer tipo de proteção, eles foram submetidos a explosões diretas. Alguns sobreviviam com ferimentos graves e eram levados à cirurgia. Os demais passavam por autópsias para que os pesquisadores analisassem os danos internos causados pelas explosões. E tudo isso era feito com o objetivo de melhorar o atendimento médico de soldados japoneses feridos em combate. Uma justificativa fria para procedimentos absolutamente desumanos, os experimentos da Unidade 731 também exploraram os limites do corpo humano diante do frio extremo. O responsável por esses testes era o engenheiro do exército Hisato Yoshimura. Ele levava prisioneiros para áreas externas, onde submetia partes de seus corpos, geralmente mãos e pés, à imersão em água gelada com diferentes temperaturas. Os membros eram deixados até congelarem completamente. Em seguida, Yoshimura golpeava essas extremidades com um bastão curto, ouvindo um som seco, como o de uma tábua sendo quebrada. Depois disso, o gelo era cuidadosamente lascado e a área congelada era submetida a uma série de tratamentos. Tudo isso registrado com precisão científica, mas sem qualquer traço de humanidade. Dentro da unidade, Yoshimura ficou conhecido como um diabo científico e um animal de sangue frio. E não era à toa. Um dos relatos mais perturbadores diz respeito ao momento em que ele mergulhou os dedos de uma criança de apenas 3 dias em água misturada com gelo e sal. O ex-membro da Unidade 731, Naoji Uezono, relatou em uma entrevista nos anos 80 que Yoshimura chegou a colocar 2 homens nus em uma câmara com temperaturas entre 40 e 50 graus negativos. Eles foram deixados ali até morrerem, enquanto os pesquisadores filmavam todo o processo. Segundo ele, a dor era tanta que os prisioneiros cravaram as unhas um no outro durante os momentos finais. Yoshimura não demonstrava arrependimento. Em 1950, ele publicou um artigo no Japanese Journal of Physiology, no qual admitia ter usado 20 crianças, incluindo um bebê recém-nascido, em experimentos com gelo e água salgada. Mesmo após críticas, quando foi confrontado por um repórter do Mainichi Shimbun, negou qualquer responsabilidade.
O objetivo dos experimentos era criar um índice de resistência ao congelamento. Yoshimura analisava dados como a variação da temperatura corporal após a imersão, o tempo necessário para que a temperatura voltasse a subir e até fatores como o horário do dia, a alimentação anterior da vítima, privação de sono, banhos quentes ou frios, esforço físico e até a quantidade de sal consumida nos dias anteriores. Cada variável era testada com precisão quase obsessiva. Mas por trás de cada número registrado, havia dor, crueldade e vidas destruídas em nome de um progresso científico que nada tinha de humano. Entre os experimentos mais cruéis e desumanos estavam aqueles ligados à transmissão de doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis. Em vez de utilizarem métodos laboratoriais ou injeções para contaminar os prisioneiros, os pesquisadores passaram a forçá-los a manter relações sexuais. Um ex-guarda relatou que os membros da unidade, vestidos da cabeça aos pés com trajes brancos, deixando à mostra apenas os olhos e a boca, conduziam esses testes. Um homem e uma mulher, sendo um deles previamente infectado com sífilis, eram trancados juntos em uma cela e forçados a praticar sexo sob ameaça de morte. Qualquer resistência era respondida com execução imediata. Esses atos não eram apenas abusos físicos. Após a infecção, as vítimas eram submetidas a vivisseções em diferentes estágios da doença. Tudo para que os cientistas pudessem acompanhar a evolução da sífilis nos órgãos internos e externos. Guardas da instalação, numa tentativa de justificar a brutalidade, culpavam as mulheres pelas infecções, mesmo sabendo que elas haviam sido contaminadas à força. Chegavam a usar apelidos grotescos e desumanizantes para se referirem às genitálias das prisioneiras. E o que dizer das crianças? Sim, havia crianças dentro da unidade 731. Algumas nasceram ali, outras foram levadas com suas mães para servirem de cobaias. Um jovem do corpo de jovens que treinou na unidade recordou ter visto vítimas prestes a serem testadas. Uma mulher chinesa com um bebê nos braços, uma mulher russa branca com uma filha de 4 ou 5 anos e outra mulher com um menino de cerca de 6 ou 7. Essas crianças, inocentes e indefesas, também foram submetidas aos mesmos experimentos. Os pesquisadores queriam entender como o tempo de exposição à infecção influenciava a resposta ao tratamento. E para isso, não hesitaram em sacrificar infância, dignidade e vidas inteiras. Os relatos envolvendo mulheres na unidade 731 são particularmente perturbadores. Prisioneiras eram obrigadas a engravidar para servirem como cobaias em estudos que buscavam entender a transmissão de doenças da mãe para o bebê, especialmente no caso da sífilis. Além disso, pesquisadores queriam observar os efeitos das infecções nos órgãos reprodutivos femininos e na sobrevivência dos fetos. Apesar de registros apontarem que um grande número de bebês nasceu em cativeiro, não há qualquer evidência de sobreviventes entre essas crianças, o que levanta suspeitas sombrias sobre seus destinos. Enquanto os homens eram, na maioria das vezes, usados em experimentos isolados, com o objetivo de se evitar variáveis externas, as mulheres eram incluídas em diversos tipos de testes, desde fisiológicos até bacteriológicos, e muitas vezes se tornavam alvo de abusos que iam além da ciência. Um dos relatos mais chocantes veio de um ex-integrante da unidade, que revelou que, certo dia, um colega teria dito que ainda havia tempo antes do início de uma experiência e decidiu passar o tempo de forma brutal. Ele pegou as chaves das celas e abriu a de uma mulher chinesa, que havia sido mantida prisioneira. O que aconteceu ali foi um dos exemplos mais cruéis de desumanidade. Outro prisioneiro relatou o caso de uma mulher que havia sido submetida a um experimento de congelamento. Ela já havia perdido vários dedos, apresentava gangrena e seu corpo estava em condições graves. Mesmo diante dessa situação, o colega cogitou repetir o mesmo ato. Mas ao notar sinais de infecção visível, ele recuou, trancou a cela e seguiu com os experimentos científicos como se nada tivesse acontecido. Esses episódios não foram exceções, mas parte de uma rotina de horrores sistematizados, executados sob o pretexto da ciência, e essa foi apenas uma parte do horror revelado pela Unidade 731.
Na segunda parte, eu vou contar o que aconteceu depois: as fugas, os acordos secretos, o acobertamento e o destino dos responsáveis. Você não vai acreditar no que veio depois. Então, se esse vídeo te chocou ou te deixou curioso, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a continuação. E me segue no Instagram para acompanhar os bastidores, novidades e outros conteúdos que eu trago por lá. Te vejo no próximo vídeo.